Olá, eu sou Bruna Spijac, professora e designer de crochê do time de artesãos da Círculo. E na videoaula de hoje eu trago passo a passo de uma blusa maravilhosa, tecida com o fio luar. A dificuldade dessa peça é nível intermediário avançado, então é indicada para quem já tem aí uma certa habilidade na confecção de roupas de crochê. E para tecê-la você vai precisar de 7 novelos do fio luar na cor 2462, agulha para crochê número 5 mm, tesoura, 2 marcadores de pontos e fita métrica. A peça ensinada na videoaula é tamanho M, mas facilmente adaptada para diferentes tamanhos. Antes de iniciar a blusa, é importante que você defina o tamanho da peça. Para essa videoaula, eu vou tecer uma blusa tamanho M, e é importante que o número de correntinhas sejam múltiplos de 6, para que o ponto fantasia dê certo no restante do trabalho. Bom, aqui eu vou passar a quantidade de pontos para cada tamanho, mas isso pode variar muito devido à tensão do ponto de cada artesão. Então, para tamanho P, eu sugiro de 114 a 120 pontos. Para tamanho M, de 126 a 132 pontos. Para tamanho G, de 138 a 144 pontos e para tamanho GG de 150 a 156 pontos. Então, como eu vou tecer uma peça tamanho M, eu vou fazer 132 pontos para que ela fique um pouco mais soltinha. Eu vou iniciar com um anelzinho do crochê que não conta como ponto e é a partir dele que eu vou tecer 132 correntes. Bom, e aqui vai uma dica bem importante. Deixem sempre um fiozinho medindo cerca de 7 a 10 centímetros para que a gente possa depois fazer a união e trabalhar de maneira circular. Para a primeira carreira, vamos tecer um ponto alto para cada correntinha de base e vamos tecer de maneira linear, ou seja, de forma aberta. Depois que finalizar essa primeira carreira de ponto alto, é que vamos fechar e trabalhar de maneira circular. Então aqui eu tenho o ponto 132, eu vou fazer mais 2 correntes, vou dar a laçada e vou inserir na quarta correntinha. Então eu conto 1, 2, 3 e 4. Insiro na quarta corrente e faço aqui o segundo ponto alto, porque essas 3 correntinhas já contam como sendo o primeiro ponto alto. E vou tecer o total de 132 pontos altos. Finalizados os 132 pontos altos, agora chegou o momento de fazer a junção das duas pontas, essa e essa outra pontinha. E para isso é importante que você estique e mantenha no mesmo sentido. Evite que esse cordão ele fique torto ou enrolado dessa forma. Então eu estico antes de fazer a junção, insiro a agulha pegando na terceira correntinha, lá do primeiro pontinho alto, faço ponto baixíssimo e agora eu aproveito essa linha aqui do início do trabalho, insiro pegando na primeira correntinha, lá do ponto baixo, e faço aqui um nozinho. Pronto. Feito isso, você vai observar que vai ficar um espaço um pouquinho aberto, não tem problema porque no acabamento nós resolvemos isso. Agora vamos para a próxima carreira. Vamos tecer de maneira circular. Então eu vou puxar aqui o fiozinho, vou ajustar e vou fazer o seguinte. Vou iniciar com um ponto baixo. Faço aqui uma correntinha, insiro pegando no ponto alto e faço um ponto baixo. Mas eu vou usar aqui o auxílio de um marcador alfinete de pontos para que eu possa perceber que esse aqui é o primeiro ponto baixo. Por ele ser menor que o ponto alto, ele pode passar despercebido. Então eu marco aqui como sendo o início da segunda carreira. Faço uma corrente, pulo um ponto de base, no ponto seguinte faço um ponto baixo, uma corrente, pulo um ponto de base, no ponto seguinte um ponto baixo. Então aqui nós temos um ponto baixo, pulei um ponto de base, fiz uma corrente, fiz um ponto baixo, pulei um ponto de base e fiz uma corrente e fiz mais um ponto baixo. São 3 pontos baixos com uma corrente entre cada ponto baixo.
Agora, eu vou fazer 4 correntinhas, 1, 2, 3 e 4. Pulo um ponto de base, no ponto seguinte faço um ponto baixo. Faço uma corrente, pulo um ponto, no ponto seguinte um ponto baixo. Uma corrente, pulo um ponto, no ponto seguinte um ponto baixo. Agora, 4 correntinhas, 1, 2, 3 e 4. Pulo um ponto de base, no ponto seguinte faço um ponto baixo. Faço uma corrente, pulo um ponto, faço um ponto baixo. Faço uma corrente, pulo um ponto, faço um ponto baixo. Novamente, 4 correntes, pulo um ponto. No ponto seguinte, faço um ponto baixo, faço uma corrente, pulo um ponto. Faço um ponto baixo, faço uma corrente, pulo um ponto e faço ponto baixo. Então, eu vou dar sequência tecendo dessa forma até completar toda a carreira. Para encerrar a segunda carreira, eu faço 2 correntinhas, dou a laçada, insiro pegando no primeiro ponto baixo que eu fiz no início da carreira e faço meio ponto alto, para que o fiozinho possa me acompanhar já logo aqui em cima dessa argola. Bom, feito isso, teço aqui uma corrente, faço um ponto baixo, faço 2 correntinhas e agora eu vou tecer o ponto X. Dou a laçada, insiro pegando no segundo intervalo. Vejam só que aqui nós temos 2 intervalos com uma correntinha cada. Eu vou dar a laçada e vou inserir no segundo intervalo, faço aqui ponto alto, faço uma corrente, dou a laçada e volto para o primeiro intervalo. E aqui eu faço o segundo ponto alto. Então, nós temos o ponto X. Faço 2 correntes, insiro pegando na argola, que possui 4 correntinhas, faço um ponto baixo. 2 correntes, dou a laçada. Insiro pegando no segundo intervalo e faço ponto alto. Uma corrente, dou a laçada, insiro no primeiro intervalo e faço o segundo ponto alto. Então, aqui nós temos o ponto X. Novamente, 2 correntinhas, ponto baixo. 2 correntes, dou a laçada, faço o primeiro ponto alto no segundo intervalo. Faço uma corrente, dou a laçada e volto para o primeiro intervalo e faço aqui ponto alto. Faço 2 correntinhas e ponto baixo. Então, eu vou tecer toda a carreira dessa forma até completar toda a sequência de pontos. Para finalizar a terceira carreira, faço 2 correntes e insiro pegando no ponto baixo. Faço ponto baixíssimo. Agora, nós vamos distribuir para dentro de cada ponto baixo que nós temos da carreira anterior, um ponto pipoca composto por 5 pontos altos. Então, eu vou fazer o primeiro ponto alto sendo 3 correntinhas. Dou a laçada e dentro do mesmo pontinho eu vou preencher com mais 4, totalizando 5 pontos dentro do ponto baixo. Então, aqui eu vou fazer o segundo ponto alto, o terceiro, o quarto e o quinto. Feito 5 pontinhos altos dentro do ponto baixo da carreira anterior, eu viro o trabalho, insiro pegando lá na primeira correntinha do primeiro ponto, faço ponto baixíssimo e uma correntinha. Então, aqui nós temos o ponto pipoca composto por 5 pontos altos. Dou a laçada e no meio do ponto X, em que eu fiz uma correntinha nesse intervalo, eu vou fazer ponto leque, composto por 2 pontos altos, uma corrente e mais 2 pontos altos, 1 e 2. Dou a laçada, insiro pegando no ponto baixo de base e preencho aqui com um ponto pipoca composto por 5 pontos altos. Então, dentro do mesmo pontinho, eu coloco 5 pontos, viro o trabalho, insiro pegando no primeiro pontinho daquele conjunto de 5, faço ponto baixíssimo, uma correntinha, dou a laçada, insiro pegando dentro do ponto X, nesse intervalo em que nós tecemos uma corrente, e preencho com ponto leque. Então, 2 pontos altos, uma corrente e mais 2 pontos altos, 1 e 2. E nós vamos tecer dessa forma até concluir toda a carreira. Então, para o pontinho baixo de base, vamos fazer ponto pipoca.
e para o pontinho X de base, nós vamos preencher com um ponto leque. Para finalizar a quarta carreira, vejam que aqui eu teci o ponto leque e logo ao lado nós temos o ponto pipoca. Eu insiro a agulha pegando dentro do pontinho pipoca e faço ponto baixíssimo. Agora vamos distribuir um ponto alto para cada ponto de base. Vou começar com 3 correntinhas, então aqui eu já tenho o primeiro ponto alto. Dou a laçada e para o ponto leque eu faço um ponto alto para cada ponto de base, faço um ponto alto pegando nesse espaço em que eu teci uma correntinha e volto preenchendo um pontinho alto para cada ponto alto de base. Para o ponto pipoca, eu dou a laçada, insiro a agulha pegando dentro do pontinho pipoca e faço um ponto alto. E para o ponto leque, eu distribuo tecendo um pontinho alto para cada ponto alto de base e um pontinho alto para a correntinha que eu teci entre os 2 pontos altos do ponto leque. Novamente dou a laçada, insiro pegando dentro do pontinho pipoca e faço aqui ponto alto. Então, nós vamos tecer essa próxima carreira sendo a repetição do padrão, porque vejam que aqui nós tecemos ponto alto, aí nós fizemos a segunda, a terceira e a quarta carreira, alternando a sequência de pontos. E eu estou repetindo esta primeira carreira aqui, nesta etapa em que eu estou mostrando para vocês tecendo um pontinho alto para cada ponto de base. Então, eu vou dar sequência até completar toda a carreira. E aqui vai uma dica bem importante. A mesma quantidade de pontos altos que eu tenho aqui nesta primeira carreira, eu tenho que ter para esta próxima carreira de ponto alto. Para finalizar a carreira de ponto alto, eu insiro na terceira correntinha, faço ponto baixíssimo. Bom, agora eu vou repetir a mesma sequência de pontos das carreiras anteriores. Então, eu vou começar tecendo, alternando ponto baixo, correntinha e 4 correntinhas, como eu fiz aqui na segunda carreira. Depois, vou reproduzir a carreira em que eu faço X e ponto baixo. Depois, vou repetir a sequência da quarta carreira em que eu distribuo pontos leques e ponto pipoca. E, para iniciar pela pala da blusa, nós vamos reproduzir essa sequência 3 vezes, para que dê a altura necessária para dar início à cava e ao comprimento da blusa. Então, agora eu vou dar sequência ao que eu já teci anteriormente. Vou reproduzir esse padrão 3 vezes. Então, aqui eu vou começar com o ponto baixo, como eu fiz anteriormente, lá na segunda carreira. Faço uma corrente, pulo um ponto, ponto baixo, uma corrente, pulo um ponto, ponto baixo e aqui eu teço 4 correntinhas. Pulo um ponto, ponto baixo e vou tecer dessa forma até completar todas as carreiras suficientes para dar início à cava. E aqui eu teci as 3 sequências do ponto fantasia, em que eu inicio com uma carreira de ponto alto e finalizo com uma de ponto pipoca. Então, nós temos a primeira sequência, a segunda sequência e a terceira sequência. Mas é importante finalizar essa última etapa com ponto alto para que a gente possa tecer as cavas e a parte do tronco da blusa. E para facilitar a explicação das cavas, eu fiz aqui um esquema num papel ilustrando o que nós vamos tecer. Bom, então a minha blusa é tamanho M, mas ela é um pouquinho mais solta. E ela tem aí cerca de 132 pontos. Lembrando que você pode tecer 126 pontos para tamanho M. Aí eu vou reservar 24 pontinhos no total para um lado da manga e 24 pontinhos no total para o outro lado da manga. Nós vamos então ter para a parte da frente 42 pontos e para a parte de trás 42 pontos. Para a cava é preciso tecer correntinhas, então vamos tecer aqui o total de 24 correntinhas e depois 24 correntinhas.
Antes de dar início às correntinhas, é necessário que a gente marque com auxílio de marcador alfinete para que a gente não se perca nos pontos. E esse cálculo eu fiz sendo múltiplos de 6 para que dê certo todo o restante do trabalho. Então vejam que 24 pontos reservados para a manga mais 24 pontos para a cava fecham em 48 pontos, que são múltiplos de 6, que é idêntico para o outro lado. Enquanto que 24 mais 24 mais 42 mais 42, nós vamos ter 132 pontos, que também são múltiplos de 6. Agora vamos fazer então as 24 correntinhas e emendar. Antes de fazer a cava, eu vou cortar e arrematar o trabalho da pala. Então eu venho com a tesoura, corto e arremato, prontinho. E vejam só que aqui eu já tenho um marcador alfinete dividindo a peça ao meio. Então eu tenho metade dos pontos para frente e metade dos pontos para a parte de trás. Para fazer a emenda do fio e tecer a cava é muito simples. Já que eu tenho o marcador alfinete mostrando a metade de cada parte da frente e da parte de trás, eu vou contar 12 pontos para esse lado e depois 12 pontos para este, que vão totalizar em 24 pontos, como eu mostrei anteriormente. Então, 3, 6, 9 e 12. Insiro a agulha, puxo o fio e faço aqui 2 nozinhos bem firmes. 1 e 2. Feito 2 nozinhos, eu vou inserir a agulha, vou puxar e vou tecer aqui 24 pontos, ou seja, 24 correntinhas. Feito as 24 correntinhas, agora para essa parte de trás eu conto 12 pontos. Então, a partir do marcador eu tenho 3, 6, 9 e 12. Insiro a agulha, pegando aqui no pontinho número 12 e faço ponto baixíssimo. Prontinho. Venho com a tesoura, corto o fiozinho, arremato e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então vejam que aqui nós temos já a cava finalizada. Só falta tecer, claro, o restante das mangas e o tronco. Para este outro lado, vou fazer a mesma coisa. Vou contar a partir do marcador que dividiu a peça ao meio, 12 pontinhos para frente, 12 pontinhos para trás, amarro o fio, teço 24 correntinhas, insiro pegando no pontinho número 12, arremato e nós vamos dar sequência então ao tronco e às mangas. Finalizadas as cavas, nós vamos ter esse resultado. Então, vejam só que para este lado nós vamos tecer uma das mangas, para esta etapa vamos tecer o tronco e para este outro lado vamos tecer a segunda manga. Então, vamos iniciar a primeira manga, que vai ser idêntica à segunda. Lembrando que a mesma quantidade de pontos e carreiras que nós tecermos aqui para a primeira manga, nós vamos reproduzir na segunda, para que fiquem idênticas. E para iniciar, eu vou começar aqui na metade das correntinhas, para que a cada carreira, aquela marquinha, ela fique entre o braço e o tronco, e para que não apareça tanto. Então, eu conto 12 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Insiro a agulha pegando em apenas uma alcinha, porque a outra alcinha eu vou utilizar para tecer o tronco. Puxo o fio e faço aqui 2 nozinhos bem firmes. 1 e 2. Feito 2 nozinhos, agora eu insiro a agulha, faço aqui uma correntinha e faço um ponto baixo. Faço aqui uma correntinha de separação, pulo uma corrente, na corrente seguinte eu faço um ponto baixo. Faço uma corrente, pulo uma corrente, na corrente seguinte faço um ponto baixo. Teço aqui 4 correntinhas, pulo uma corrente, na próxima eu insiro, faço ponto baixo. Faço uma corrente, pulo um ponto, na próxima correntinha faço um ponto baixo, faço uma corrente, pulo uma correntinha, na próxima eu insiro, faço ponto baixo. Então vejam que eu estou repetindo exatamente o que eu fiz anteriormente aqui na segunda carreira, tá? Então tecemos aqui a carreira de ponto alto
E agora a carreira alternando ponto baixo, correntinha e uma argola composta por 4 correntinhas. Agora eu faço 4 correntinhas e pulo um pontinho, no próximo preencho com ponto baixo. Eu vou distribuindo os pontos desta forma até contornar toda essa extensão aqui da primeira manga. Para finalizar, teço 2 correntinhas, dou a laçada, insiro pegando no primeiro ponto baixo e faço aqui meio ponto alto. Vejam só que o início e o acabamento são idênticos ao que eu já passei anteriormente. Agora vamos fazer aqui uma corrente, vamos fazer um ponto baixo, vamos tecer 2 correntes e vamos fazer a carreira do ponto X. Então, um ponto alto para o segundo intervalo, uma corrente, volto pegando no primeiro intervalo e faço aqui um ponto alto. Faço 2 correntes, insiro pegando na argola de 4 correntes. Novamente, 2 correntinhas, dou a laçada e faço ponto X. Então, nós vamos reproduzir a mesma sequência de pontos que nós tecemos para a pala. Só que para fazer as mangas, vocês vão observar que as carreiras elas são muito mais curtinhas. Então, vamos sempre alternar 4 carreiras, sendo a primeira de ponto alto, a segunda com aquelas 4 correntinhas e ponto baixo, a terceira com o ponto X, 2 correntes e ponto baixo, e a quarta com ponto pipoca. Nós vamos fazer a mesma coisa que tecemos para a pala para as mangas. Vamos repetir o mesmo padrão de pontos. E lembrando que a mesma quantidade de pontos que nós vamos ter para a manga, deste lado, vamos ter que reproduzir para o outro lado também. Então, eu vou dar sequência aqui até completar toda a extensão da manga. Então, para a primeira manga, eu teci o total de 8 sequências do ponto fantasia, que totalizam aí cerca de 39, 40 centímetros de comprimento. Mas isso pode variar muito caso você queira uma manga mais curta ou ainda mais longa. Bom, então aqui eu tenho 8 sequências do pontinho ensinado, sempre repetindo aquele padrão de 4 carreiras. E para finalizar, como forma de acabamento, eu vou tecer o ponto caranguejo. Então, eu vou fazer aqui 2 correntinhas para começar o primeiro ponto, insiro no pontinho de trás, puxo e faço o ponto caranguejo. No pontinho de trás, puxo e faço o pontinho caranguejo. O ponto caranguejo nada mais é que o ponto baixo voltando para trás. Então, aqui eu faço um ponto caranguejo para cada ponto alto de base. Você também pode substituir o ponto caranguejo por ponto baixo ou ponto rendinha. Para finalizar a carreira de ponto caranguejo, eu vou inserir pegando na segunda correntinha que eu fiz lá no início. Puxo o fio, faço aqui ponto baixíssimo e corto o fio. Pronto, arrematei. Agora é só esconder esse fiozinho por entre os pontos na parte avesso da manga. Vamos para a segunda manga. Então, eu vou tecer da mesma forma. Vou amarrar o fiozinho na correntinha número 12, vou tecer a mesma quantidade de pontos e carreiras que eu fiz na manga anterior. E para a finalização, vou tecer o ponto caranguejo. E aqui nós temos finalizadas as 2 mangas, contendo a mesma quantidade de pontos e carreiras, e nós temos a pala. Bom, para essa parte interna aqui, nós vamos tecer o comprimento do tronco da blusa. Então, vou amarrar o fiozinho e vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui para as mangas. Acontece que o número de pontos que eu tenho em toda essa extensão, ele é bem maior do que esse contorno aqui para as mangas. Então, eu vou tecer mais pontos. E o número de carreiras vai depender muito do tamanho desejado da peça. Quanto mais carreiras eu tecer,
maior vai ficar o comprimento da minha blusa. Se eu tecer poucas carreiras, eu vou ter um cropped de manga longa. E se eu tecer mais carreiras, eu posso ter inclusive um vestido. Então agora eu vou amarrar o fiozinho pegando em um desses pontos e vou dar início à confecção da parte do tronco da blusa. Para fazer do tronco da blusa, observem que aqui nós temos a pala e aqui eu tenho uma das mangas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou inserir a agulha pegando na correntinha número 12. E observem que lá no início, antes de eu tecer a manga, eu comentei que nós pegaríamos em apenas uma alcinha da correntinha, para que servisse como base para a manga e para que a segunda alcinha servisse como base agora para tecer o tronco, ou seja, o comprimento da blusa. Então, eu vou contar até 12, vou inserir a agulha pegando em apenas uma alcinha da correntinha de base, faço aqui 2 nozinhos bem firmes, então 1 e 2, e agora eu vou tecer aquele pontinho em que eu faço o ponto baixo, faço aqui uma correntinha e mais um ponto baixo, faço uma corrente de separação, pulo uma corrente de base e na próxima eu insiro e faço ponto baixo, uma corrente de separação, pulo uma corrente de base e na próxima eu insiro, faço ponto baixo. Faço 4 correntinhas e faço aqui um ponto baixo pulando um pontinho de base. Bom, então eu vou tecer contornando toda essa extensão para o lado interno da blusa até completar o número de carreiras que eu considero aí suficiente para o comprimento dela. Bom, as carreiras nós vamos alternar sempre, tecendo ponto alto, o ponto baixo com intervalo de uma correntinha, depois 4 correntinhas, depois vamos tecer a carreira com ponto X e por fim vamos tecer a carreira com ponto pipoca. Então o número de carreiras que você vai fazer contornando toda essa parte aqui para o tronco vai depender muito do comprimento que você deseja ter na peça. Então eu vou dar sequência agora, tecendo as carreiras até concluir o tamanho desejado. E lembrando que para o tronco será o mesmo esquema que nós tecemos para as mangas. Então agora eu vou dar continuidade até completar a sequência de carreiras para atingir o comprimento desejado. Para o tronco, eu teci a partir do término da pala mais 7 sequências do ponto fantasia. E nós temos o total do comprimento da blusa de 45 centímetros. Bom, para a última carreira eu fiz ponto alto, para que depois eu possa fazer o mesmo acabamento que eu fiz nas mangas, com ponto caranguejo. Para fazer o ponto caranguejo na barra da blusa é muito simples e é idêntica à forma que nós tecemos nas mangas. Então eu começo com 2 correntinhas, insiro pegando no pontinho de trás e faço ponto caranguejo, no pontinho de trás e faço ponto caranguejo. Então vou trabalhar dessa forma até contornar todo o barrado da blusa. Finalizado o contorno com ponto caranguejo na barra da blusa, agora eu insiro a agulha pegando na segunda correntinha que eu fiz lá no início, faço aqui ponto baixíssimo e para encerrar eu venho com a tesoura, corto o fio e arremato. Prontinho. Este fiozinho eu vou esconder pelo lado avesso da peça. Como forma de acabamento para a pala, eu vou tecer ponto caranguejo. Então eu vou inserir a agulha em quaisquer um dos pontinhos, vou passar o fio e vou fazer aqui 2 nozinhos bem firmes, 1 e 2. Feito isso, eu vou inserir a agulha, vou puxar e vou fazer 2 correntinhas. Bom, geralmente, quando nós tecemos uma pala um pouquinho mais solta, ela tende a soltar mais os pontos. E para que ela não fique caindo no ombro, eu vou fazer uma redução para o acabamento. Então, aqui eu fiz 2 correntinhas para começar o primeiro ponto caranguejo. Eu pulo um ponto de base, no ponto seguinte eu insiro e faço um ponto caranguejo. Pulo um ponto de base e no ponto seguinte eu insiro e faço um ponto caranguejo.
Então eu vou pular um pontinho e no ponto seguinte eu faço um caranguejo. Dessa forma eu consigo estreitar a pala, fazendo com que a peça fique confortável e segura durante o uso. Para encerrar a carreira de ponto caranguejo, eu vou inserir na segunda correntinha, vou puxar, vou fazer aqui ponto baixíssimo. Agora eu venho com a tesoura, corto o fio e arremato. Pronto. Escondo os fiozinhos do arremate por entre o lado avesso da peça e a sua blusa está finalizada. Essa blusa é lindíssima, não é mesmo? Então deixe aqui nos comentários o que você achou e assim que fizer a sua, publique em suas redes sociais e marque #SempreCírculo. Um beijo e até a próxima!